agora nós vamos com o Roberto Ayala Fria Júnior, ele que é da Bridgestone do Brasil. O tema da palestra, nesse auditório, as montadoras e o mecânico moderno, pneus, tecnologia e importância. As palmas para ele. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença. Me chamo Roberto Ayala, sou supervisor de engenharia de vendas da Bridgestone. Estou na companhia há quase 20 anos. Tá? Nosso departamento ele é o responsável por toda a parte de assistência técnica e testes de campo. Tá? A ideia hoje aqui é conversar um pouco com vocês, falar um pouco sobre a história da Bridgestone, tá? Explicar alguns conceitos importantes a respeito de pneus, algumas curiosidades, tá? E no final, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode estar conversando um pouquinho a respeito, tá ok? Então, para falar um pouquinho da história da Bridgestone, tudo começou lá em 1900 com Harvey Firestone, que era um empreendedor e ele trabalhava com pneus de carruagens, né? Então ele começou a trabalhar com esse tipo de pneu, né? Um inovador. Ele era amigo de vários outros importantes nomes aí da história, Henry Ford, Thomas Edison, né? Um grupo de pessoas especiais. Então em agosto de 1900 ele fundou a Firestone, tá? Rubber Company, que começou a história da companhia ali, né? Enquanto isso, do outro lado do mundo, né? Sojiro Ishibashi, né? Que era um produtor de calçados, né? Um calçado típico japonês, o tabi. Ele começou a implementar no solado desse sapato a borracha, né? E aí ele começou a se destacar e ele começou a se interessar pela indústria automobilística, né? E ele começou a pesquisar a respeito de pneus para os veículos. E ele começou de pouco se envolver nesse tema, né? E como o pessoal, o povo japonês tinha uma... Sim? Ah, ok. Tá. O povo japonês tinha uma proximidade muito grande, tá, com o americano, então ele entendia que o nome da companhia ele tinha que ter uma proximidade maior, né, com o americano e com o inglês. Então o que ele fez? O sobrenome dele, Ishibashi, que tem a tradução de Stone Bridge, né, que invertendo ponte de pedra, né, Stone pedra e Bridge ponte. Então ele, para soar mais amigável, ele inverteu as palavras, formando assim o nome Bridgestone, tá? Assim começou. Em 1988 foi quando essas duas grandes companhias se encontraram, tá? A Bridgestone, com a ambição de conquistar o Ocidente, ela viu uma oportunidade e adquiriu a Firestone, um fabricante tão grande quanto, né, mas que tinha uma representatividade muito grande nas Américas. Então a Bridgestone fez a aquisição da Firestone em 1988 e essa fusão se concluiu em 1990, formando assim a Bridgestone Firestone, ok? Já no século 21, agora recentemente, no ano de 2006, a Bridgestone, uma estratégia de oferecer para os seus clientes de veículos pesados o pacote completo, ela adquiriu a Bandag, a líder americana no processo de recapagem, tá? E que foi fundada em 1957 por Roy Carver, tá? Então, em 2007 concluiu a aquisição da Bandag, tornando assim a primeira empresa a ter o pacote completo de serviço para os seus clientes, tá? Serviços, pneus e recapagem, tá? Falando um pouco da Bridgestone globalmente, a Bridgestone tem uma sede global no Japão e duas sedes regionais, uma na Bélgica e uma nas Américas. Ok? No mundo, nós temos um escritório global no Japão, dois escritórios regionais, um na Bélgica e um nos Estados Unidos, 4 centros técnicos, 9 campos de prova, inclusive nós temos um no Brasil, na cidade de São Pedro, próximo a Piracicaba, e 52 plantas de pneus. A Bridgestone atualmente produz mais de 8 tipos de pneus e medidas, tá? Começando desde um pneu de motocicleta até aqueles pneus gigantes de mineradoras, né? Partindo ali de pneu de $32 até $125 mil, tá? A gama de produtos é muito grande. A gente produz pneus para caminhão, pneu para moto, para veículo de passeio, equipamentos industriais, pneus agrícolas, tá ok? Isso significa que 1 em cada 5 pneus produzidos no mundo
é produzido pela Bridgestone. Isso faz dela o maior fabricante de pneus do mundo. Tá? A história da Bridgestone no Brasil começou em 1923, tá? Com o primeiro escritório da Firestone sendo instalado aqui em São Paulo. Em 1939 teve a construção da fábrica. Em 1940 a produção do primeiro pneu aqui no Brasil pela fábrica da Firestone. Tá? A história da empresa no Brasil já está em 95 anos. Tá? Falando um pouco das plantas que a gente tem no Brasil, a maior delas está aqui em Santo André, no ABC Paulista, mais de 3.700 integrantes. Nessa fábrica produzimos pneus de passeio, caminhonete, pneus de caminhão, pneus agrícola e pneus fora de estrada, tá, ok? Além dos pneus, também temos uma parte da fábrica que produz molas pneumáticas. Temos a planta de Camaçari, que foi inaugurada em 2007. Essa planta ela é dedicada à construção de pneus passeio e caminhonete. Uma planta em Campinas, essa planta é dedicada à produção de banda de rodagem, tá, para o serviço de recapagem. Em Mafra também, outra fábrica produtora de banda de rodagem. Tá? Temos o nosso campo de provas, localizado na cidade de São Pedro, próximo a Piracicaba, onde realizamos todos os testes dos nossos produtos, além de servir como um laboratório também para algumas montadoras, alguns parceiros. Tá? Testamos os pneus nas mais diversos tipos de pista, né? Abrasividade, pista com cascalho, paralelepípedo, temos todos os tipos de piso para a gente testar nossos produtos. Em São Pedro, está bem sensível, né? Tá? A estratégia da Bridgestone no Brasil, a gente atua em 3 canais: equipamento original, tá? Fornecendo para as maiores montadoras do Brasil, equipando alguns dos veículos mais vendidos no Brasil. Tá? Reposição, através da nossa rede de revendedores, ok? E exportação, tá? Principalmente nos pneus de carga. A planta de Santo André é a única planta da América Latina a produzir esse tipo de pneu. Então a gente alimenta toda a América Latina com os pneus TBR, que são pneus de carga. Tá? Em reposição, atualmente temos 480 car centers, 160 centros BTS, que é o Bandag Truck Service, são pontos de apoio ao caminhoneiro nas estradas, mais de 100 recapadoras e 4 car clubs Firestone, que são lojas de fábrica, né? São revendas da própria Firestone. O que faz da Bridgestone, né, o maior fabricante de pneus do mundo atualmente, né? É a única fabricante com 2 marcas fortes, tá? Temos outras marcas também, mas 2 marcas de renome mundial, a Bridgestone e a Firestone. Recorde de venda de pneus TBR, que são pneus de caminhão e ônibus, nos últimos 2 anos, mais de 1 milhão de pneus vendidos em cada ano, tá? Maior crescimento nos últimos 5 anos, tá? Estamos em segundo no market share para pneus de carga no Brasil. É a única companhia que oferece a solução completa para o caminhoneiro: pneus, recapagens e serviço. Tá? No segmento agrícola, ela é top of mind por mais de 15 anos. Ok? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de pneus, especificamente. Tá? Os pneus, eles basicamente possuem 4 funções principais. Tá? A primeira dela é suportar a carga do veículo. Tá? Aqui a gente já começa a plantar um pouquinho da sementinha da pressão, da importância da calibragem dos pneus. Tá? Se um pneu mal calibrado, ele não vai conseguir cumprir com a sua função, né, de suportar a carga do veículo. Tá? A segunda função, absorver impacto. Tá? O que acontece? Uma das funções do pneu é absorver impacto e diminuir um pouco o desconforto para o motorista quando ele está sendo utilizado. Então, se a gente não tiver uma pressão adequada, ele não vai cumprir essa função. Tá? A outra função, que é alterar e manter a direção do veículo, tá? Manter a trajetória ou mudar a trajetória do veículo, também, se nós não tivermos um cuidado específico, o pneu não vai conseguir cumprir essa função. E a última função
das mais importantes, transferir força de tração e de frenagem, tá? Então, se o pneu não tiver em condições ideais de calibragem, profundidade remanescente do suco ideais, ele não vai conseguir cumprir com o que ele promete, tá ok? Vamos falar um pouco sobre as partes dos pneus, tá? O pneu ele é composto basicamente por 6 partes principais. A lateral, tá? Que ela tem a função de absorver o impacto produzido durante a rodagem. O ombro do pneu, que é uma parte mais robusta. A importância do ombro no pneu é da rigidez, né? Para você não perder a trajetória. O ombro tem que ser a parte mais robusta. Então, uma das funções do ombro é da estabilidade para o pneu. A banda de rodagem, que é a área que está em contato direto com o solo, tá? Cintas estabilizadoras, dependendo do tipo do pneu, você tem 2, 3 ou 4 cintas estabilizadoras. Tá? O objetivo das cintas estabilizadoras é manter a área de contato do pneu com o solo uniforme, ok? O talão, né? O talão que ele é feito de aço, né? A importância do talão, o objetivo do talão é fazer o assentamento ideal do pneu com aro, tá ok? E o estanque é a camada interna do pneu, né? Nos pneus modernos hoje, pneus já sem câmara, o estanque ele faz a função que era da câmara de ar no passado, tá? Então ele é produzido com um composto especial, tá? Para fazer a função que a câmara de ar fazia nos pneus com câmara no passado. Falando um pouquinho especificamente da banda de rodagem, né? Nós temos os sulcos, as barras, as ranhuras e o TWI, tá? A principal função dos sulcos, além do escoamento de água, é auxiliar na refrigeração do pneu, né? Porque um dos piores inimigos do pneu é a temperatura. Então, a gente precisa, quando a produção do pneu, o desenho, além de ele oferecer uma boa dirigibilidade, a gente tem que pensar no resfriamento do pneu também. Então, os sulcos, além dele fazer a função de drenagem da água, também auxilia na refrigeração do pneu. Assim como as ranhuras, tá? A função das ranhuras, ela também é refrigerar os pneus. A gente não pode confundir as ranhuras com os sulcos. Muitos desenhos, as ranhuras, elas não são tão profundas quanto o sulco. E isso acaba gerando, muitas vezes, alguma confusão com o usuário, né? Essas ranhuras, o pneu chega na meia-vida, ela some, o pneu fica liso, e muitas vezes as pessoas acham que o pneu já está careca, tá? E isso não é verdade. A gente tem que considerar, para efeito de durabilidade, a profundidade dos sulcos, né? E como que a gente consegue saber o momento exato de trocar o pneu? Através do TWI, né? O TWI são algumas barras que a gente encontra dentro dos sulcos. Ela tem uma profundidade de 1,6 milímetros, tá? E você identifica ela facilmente. Na lateral do pneu você vai identificar um triângulo ou um logo da companhia, alguma inscrição aonde estão posicionados os TWIs, tá? TWI é Tread Wear Indicator, né? Indicador de desgaste da rodagem. Então, se você quer saber qual é o momento exato de trocar o seu pneu, tem que ficar atento ao TWI, tá ok? Qualquer ponto do pneu que atinja o TWI já significa que você tem que substituir o seu pneu. Aqui falando um pouquinho mais do TWI, nos Estados Unidos eles têm a moedinha de 1 centavo e eles costumavam dizer para usar essa moedinha como referência na hora de fazer a substituição do pneu. Então você colocava a moedinha no sulco do pneu, se você pudesse ver a cabeça do rapaz que está ali estampado na moeda, significa que já estava na hora de você substituir seu pneu. Era uma dica que o pessoal utilizava para saber o momento exato de trocar o pneu. Porém, com o TWI a gente não tem essa necessidade de ficar fazendo esses malabarismos, né? Vamos lá, a gente olha a posição do TWI, se a gente identificar que qualquer parte do pneu tem atingido o TWI, é o momento exato de fazer a troca do seu pneu, tá ok? Aqui a gente colocou um exemplo de uma capinha de um manual, né? De um veículo, que é muito importante a gente também sempre estar atento a qual a recomendação da montadora, tudo no que diz respeito à realização de rodízio dos pneus e a calibragem correta dos mesmos, tá? Aqui os cabelinhos, né? Muita gente pergunta a respeito dos cabelinhos do pneu, por que tem, né? Qual a função dele? Na verdade, os cabelinhos eles são rebarbas, tá? No processo produtivo do pneu,
o que a gente chama de pneu verde, que é um pneu que ainda não entrou na vulcanização. O pneu ele é todo liso, tá? Então ele vai entrar no molde a uma certa temperatura e no interior do pneu vai ter o que a gente chama de bladder, que é uma bexiga, que ela vai se inflar para comprimir o pneu com as paredes do molde para dar o formato. E como isso acontece em uma temperatura elevada, acontece a geração de alguns gases e precisa ter uma forma de expelir esses gases, né? Então a gente tem esses ventes e no processo acaba ficando essas rebarbas, tá? No Brasil, ainda o usuário ele ainda tem o hábito de querer o pneu com os cabelinhos, que ele acha que dá o aspecto de novo, tá? Mas na verdade nada mais são do que rebarbas, tá? Ele não vai causar, não traz nenhum benefício, tá? E também o que ele pode trazer de incômodo no começo da utilização é um pouco de ressonância. Mais pertinho, ok. Tá. Falando um pouquinho sobre os tipos de desenho, né, nós temos dois tipos principais, que é o assimétrico e o simétrico. O pneu com desenho simétrico, ele tem as duas partes, você dividir a rodagem no meio, as duas partes são basicamente espelhadas, né? Elas são invertidas, mas o desenho é o mesmo dos dois lados. Esse tipo de desenho, ele favorece no momento da realização de um rodízio. É um desenho bastante dinâmico, tá ok? O outro tipo de desenho, bastante conhecido, é o assimétrico. Nesse tipo de desenho, um lado é completamente diferente do outro, tá? E normalmente esse tipo de pneu, com desenho assimétrico, ele tem lado de montagem. Então, ao fazer a montagem do pneu no veículo, tem que observar a lateral do mesmo, que lá ele vai ter a inscrição inside de um lado e outside do outro. Inside você tem que montar para o lado de dentro do veículo e o outside para o lado de fora. Tem que observar esse detalhe na hora de fazer a montagem para você não perder os benefícios que esse tipo de desenho traz para o seu cliente, tá? E temos ainda um terceiro tipo, que é o unidirecional, que é aquele desenho em forma de V. É um desenho mais esportivo, né? É um desenho que a gente associa ele a um pneu de chuva, né? A gente tem algumas vantagens, né, nesse quesito. É um pneu que na chuva, em piso molhado, ele vai oferecer ótima aderência, mas por outro lado a gente vai perder um pouco em conforto, que é um pneu que tende a produzir um pouco mais de ruído, tá certo? Então aqui, aquilo que eu estava falando, né? Além de ter a questão do inside e outside, a gente tem que observar se o pneu ele tem sentido de giro, né? Se o pneu tem sentido de giro, a gente tem que obedecer essa regra, porque senão você vai perder todas as funções daquele desenho. Se o desenho ele proporciona para você um bom escoamento de água, se você inverter o sentido de giro, você vai estar fazendo um efeito contrário. Então ele vai perder todas as propriedades. Ok? Falar um pouco de nomenclatura, tá? A primeira coisa que a gente vai ver no pneu está associado ao fabricante, né? A gente vai ver em letras grandes o fabricante, o modelo do pneu, normalmente ele fica ao lado oposto do fabricante, tá ok? A inscrição do tipo de construção do pneu, se é um pneu radial ou diagonal. O pneu diagonal, que é aquele pneu comum, que são os pneus mais antigos, ele normalmente não vem com essa inscrição, né, na lateral. Você identifica o pneu radial porque ele vem escrito na lateral tipo de construção, tá? A diferença básica de um pneu diagonal para um pneu radial é o sentido das lonas, tá? O pneu radial, os fios, eles vão de talão a talão, né? Os fios da lona de corpo, o que proporciona uma melhor pegada do pneu no solo, né? Como vocês estão vendo na arte aí, o pneu da esquerda é um pneu diagonal, onde as lonas são cruzadas, tá? Em X, em toda a extensão do pneu. A pegada, o footprint do pneu, ela fica irregular com o pneu diagonal. O que isso causa? Um desgaste mais acelerado, é um pneu mais mole, então a resposta é mais lenta, tá? E o pneu diagonal, o pneu radial, por outro lado, ele já tem uma estabilidade muito maior, a resposta na direção é bem mais rápida, tá? A carcaça é mais reforçada com relação a cortes, furos, penetrações, ok? Outra coisa importante é o tipo do pneu, se ele é um pneu com câmara ou sem câmara. Na imagem de cima a gente tem ali as peças de um pneu com câmara, um pneu para caminhão ou ônibus, né, com câmara. Apesar de ser a minoria, hoje ainda a gente encontra no mercado bastante pneu,
desse tipo. Então, a desvantagem dele é que ele tem muitas peças para você administrar, a montagem é mais complicada, né? A questão de segurança, a montagem desse pneu tem que tomar bastante cuidado, muita atenção, para a gente não ter nenhum tipo de acidente, tá ok? E já os pneus sem câmara é o que a gente tem em grande escala no mercado, que é de montagem simples, se você precisa do pneu e do aro apenas para fazer a montagem, tá ok? É o que a gente tem mais simples hoje. Aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito de como ler a medida, como identificar a medida do pneu, tá? Então, uma coisa que muitas vezes causa confusão está relacionada à largura nominal da seção, que é 185, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um pneu 185/65 R14. Muitas vezes a pessoa associa esse 185 à largura da banda de rodagem, que é a região do pneu que entra em contato com o solo, tá? Mas na verdade, a largura da seção é a largura das duas extremidades da lateral do pneu. As duas partes mais externas do pneu, você vai fazer essa medição e é esse valor que a gente coloca aqui no início da medida, tá? Não é a parte que toca o solo. Muitas vezes tem confusão com relação a isso. 65 é a relação em percentual da largura da rodagem com o perfil do pneu, tá? Então, nesse caso, 65% de 185 milímetros, tá? Que vai dar algo em torno de 120 milímetros a altura desse pneu. O R é de construção radial, tá? E 14 é o diâmetro nominal do aro, tá ok? Outro fator importante na hora de você escolher o pneu para colocar no veículo é o índice de carga e o símbolo de velocidade, tá? A gente, além da medida ser adequada, a gente tem que se atentar ao índice de carga e o símbolo de velocidade do pneu para não colocar um pneu com índices inferiores ao que o veículo exige, tá? Então a Lapa ela tem as tabelinhas, tá? Onde mostra qual é a velocidade que aquele pneu suporta, o pico de velocidade, que ali é expresso em letras, tá? E o símbolo e o índice de carga do pneu, tá? Que também é importante na hora de você selecionar o pneu adequado para o veículo do seu cliente. Opa! Aqui. O DOT, né? Que é como a gente faz a identificação do pneu, tá? As duas primeiras letras do DOT, ele mostra pra gente qual é a fábrica produtora daquele pneu, tá? Os próximos dígitos, dependendo do fabricante, ele vai falar para você qual é a medida do pneu, qual que é a spec do pneu, isso em codificação interna, tá? Agora, o mais importante para vocês saberem é como identificar a data de fabricação desse pneu, tá? Que são os últimos 4 dígitos, né? Que a gente, como que é feito no segmento de pneus, a gente marca em semana e ano, tá ok? A primeira semana do ano, ela é considerada sempre a primeira segunda-feira do ano corrente. Então, a gente vai identificar a data de fabricação do pneu, identificando a semana, que são os 2 primeiros dígitos, e os 2 últimos dígitos referente ao ano de fabricação do pneu. Tá? Aqui temos outras informações, prensa de vulcanização, o símbolo que esse pneu pode ser comercializado no mercado europeu, tá? E outras informações a respeito da fabricação, como o tipo do material empregado na fabricação desse pneu, se a lateral dele é uma lateral de aço, se a lateral é uma lateral de poliéster, o que ele tem de cinta estabilizadora, se são só cintas de aço, se ele tem alguma cinta de nylon, tudo isso depende do tipo do pneu. Tá? E uma coisa bastante importante, a gente está vendo aqui, é a comercialização no mercado europeu. Aqui no Brasil, a gente tem que se atentar se o pneu ele possui a indicação do Inmetro. Tá? Muitas vezes aparecem algumas informações aí via WhatsApp, algumas lendas, né, de que o pneu não pode rodar no Brasil porque ele tem um símbolo M+S, que é mud, snow, que é terra e lama. Mas o que a gente tem que se atentar para saber se esse pneu está adequado ao nosso mercado é se ele tem o selo do Inmetro. Se ele tem o selo do Inmetro, esse pneu está apto a rodar no mercado brasileiro. Tá ok? Epa! Aqui. Falando um pouco sobre etiquetagem, é um assunto teoricamente novo para a gente. Tá? A gente agora em outubro está completando 2 anos desse programa. Com eletrodomésticos a gente já está mais acostumado, né? Com a etiqueta. Quando você vai comprar uma televisão, uma geladeira, muitas vezes a gente olha ali para ver eficiência energética, quanto que aquilo vai consumir de energia elétrica, né?
Em outubro de 2016, começou esse programa para o segmento de pneus. Tá? E o que é medido? Né? O que a gente aponta com essa etiqueta? A resistência ao rolamento, né, que mede a eficiência energética desse pneu. Tá? Isso é bastante importante para ele estar relacionado ao consumo de combustível. Tá? Atualmente, um pneu, o consumo do combustível, a resistência ao rolamento de um veículo, o pneu ele atua em até 16% dessa força. Então você tendo um pneu com uma eficiência superior, certamente você vai ter um ganho no consumo do combustível. Tá? Outra questão é a aderência no molhado. Né? Também ele é classificado em 6 etapas, tá? Em 6 letras, o que significa quanto melhor o pneu, é menor a distância de frenagem no molhado. Tá? Se você numa condição de pista molhada, um pneu com uma letra melhor, ele vai frear num espaço mais curto. Tá? E o último ponto é a questão de sonorização, ruído externo. O pneu mais eficiente é aquele pneu que produz menos ruído externo. Como que a gente pode medir isso? Por exemplo, se você passar com esse veículo desligado em uma pista, aquele som que o pneu está produzindo do lado externo é sobre esse barulho que a gente está falando, essa ressonância, tá ok? E se a gente observar bem aqui, o que esse programa ele visou? Questão ambiental, que ele está falando de redução de consumo de combustível, redução de emissão de CO2, tá? Redução de poluição sonora, tá? E a questão de segurança, né? Que está na questão aqui da aderência em pista molhada, tá bom? Aqui falando de calibragem, né? Qual frequência a gente deve calibrar os pneus? A recomendação da Bridgestone é que os pneus sejam calibrados semanalmente a frio, né? O que é isso a frio? Temperatura ambiente, né? E a gente não significa que você é obrigado a calibrar o pneu na sua casa. Então, se você percorrer uma distância aí mais ou menos de até 3 km, né, até o posto de gasolina, o local onde você vai fazer a calibragem mais próximo da sua casa, ainda é considerado uma condição a frio. Tá? Então é muito importante fazer isso assim, porque se você for calibrar o seu pneu no final de uma viagem, você pode estar muitas vezes esvaziando o pneu. Por que acontece? A maioria dos pneus são calibrados com ar comprimido, né? E no ar a gente tem a presença de água, né? E com o aumento da temperatura tem a expansão e a pressão aumenta, né? Então se você no meio de uma viagem, você parar para calibrar o seu pneu, a hora que você vai fazer o ajuste, muitas vezes você vai perceber que ele vai tirar ar do pneu. Então ele vai estar drenando, ele não vai estar fazendo a calibragem correta do seu pneu, ok? Então tem que tomar cuidado no momento adequado para fazer essa calibragem aí, tá? Aqui a gente tem um exemplo da pressão correta dos pneus, temos o desenho da pegada do pneu, do footprint do pneu, tá? A pressão ideal, ele vai fazer o pneu ter uma pegada uniforme no solo, o flexionamento das paredes laterais vai ser o ideal, ok? E a gente vai conseguir obter o máximo de desempenho do produto com a pressão recomendada pelo fabricante. Aqui a gente tem um exemplo de baixa pressão, a pegada já fica irregular no solo, a gente já começa a ter um desgaste irregular nas laterais, nos ombros dos pneus, porque o centro da banda de rodagem ela perde o contato com o solo. Então todo o peso fica concentrado nos ombros do pneu. Esse é um indicador de que você está usando o pneu com a pressão abaixo do recomendado. Além da perda do pneu prematura, com desgaste acelerado, você também tem um aumento no consumo do combustível, tá? Essa força que a gente faz quando a gente está dirigindo o carro, você percebe que o pneu está murcho, que a gente percebe a direção mais pesada, é o mesmo esforço que o motor vai ter que fazer para empurrar o carro. Então por aí você já consegue ter uma ideia de como isso daí compromete no consumo de combustível, tá? Aumenta a temperatura do pneu, como eu disse, temperatura é um dos maiores vilões, né, do pneu, porque tem um flexionamento excessivo e toda essa movimentação ela é transformada em temperatura e isso começa a danificar o produto, tá? O desgaste irregular e possíveis quebras circunferenciais da carcaça em virtude desse flexionamento excessivo da parede lateral, tá? Aqui a gente tem a questão da calibragem excessiva, que ela também é danosa, não é tão danosa como a baixa pressão, mas ela também prejudica o pneu. O desgaste provocado por um excesso de pressão ele acontece no centro da banda de rodagem. O pneu, por ele ficar mais rígido, mais tensionado, ele fica mais propenso a danos, então ele vai perfurar mais facilmente, vai cortar mais facilmente. A direção, você vai perder o conforto da direção, vai ficar muito dura, tá?
a estabilidade do veículo, você vai perder a estabilidade do veículo em virtude dessa baixa área de contato do pneu com o solo. Então você está sujeito a perder a direção do veículo quando a pressão está muito alta. Tá? E o amortecimento, que é uma das funções do pneu, que é absorver impacto. Quando você está com a pressão muito alta, ele fica muito rígido, você perde essa função do pneu. Tá? Aqui falar um pouquinho do changeover, né? Que é o ato de você substituir a medida original do pneu. Né? Pelo Código de Trânsito Brasileiro, você não pode alterar o diâmetro externo do seu pneu. Você tem que manter o diâmetro externo. E tampouco colocar um pneu tão largo que ele exceda o paralama do veículo. Tá? Então, quando você deseja fazer essa substituição, você tem que tomar alguns cuidados. Normalmente, você vai pôr um pneu mais largo, você vai ter que diminuir o perfil do pneu para você manter o diâmetro externo. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um pneu 195/60R15. Como eu disse, 195 é a largura da seção, 60 é o percentual desses 195 milímetros, que é a altura da seção do perfil do pneu, e 15 que é o aro. Então, que continha que a gente tem que fazer para chegar nesses 615? Eu vou achar quanto vale esse 60% de 195, tá? Então eu achei qual que é o perfil do pneu. Eu tenho que multiplicar ele por 2, porque eu tenho o perfil na parte de cima e na parte de baixo. E eu vou pegar o aro 15, que está em polegadas, e vou transformar em milímetros. Então eu tenho que multiplicar isso por 25,4. Fazendo a soma desses três valores, eu vou chegar nesses 615, tá? Que é o diâmetro externo nominal do pneu. A medida que eu estou querendo colocar nesse caso é um 205/6015. Eu faço o mesmo cálculo e eu vou chegar nos 627 milímetros. E aí eu tenho que ver qual que é a diferença entre um e o outro, tá? Porque como o Código de Trânsito proíbe que a gente altere o diâmetro externo, a gente tem que trabalhar com as tolerâncias. E hoje, a ALAPA, que é a Associação Latino-Americana de Pneus e Aros, quando ela fala de diâmetro externo de pneus, ela me dá uma tolerância de mais ou menos 3%. Então, eu tenho que trabalhar obrigatoriamente dentro dessa faixa de 3%. Eu tenho que fazer o cálculo e garantir que o pneu que eu estou substituindo, ele está dentro dessa margem de 3%. Se o pneu que a gente substituir, né, ele exceder esses 3%, eu não posso fazer a substituição. Tá? Se eu fizer a substituição, além da perda de garantia, eu vou estar descumprindo com um regulamento do Código de Trânsito Brasileiro. Tá, ok? Outro ponto a ser observado quando fizer essa alteração de medida é que a gente também tem um índice de carga e símbolo de velocidade. A gente não pode utilizar um pneu com índice de carga e símbolo de velocidade inferior ao pneu original do veículo. A gente pode colocar igual ou superior. Então, além de fazer o cálculo, a conversão do diâmetro externo e ver a diferença entre os dois, eu também tenho que me atentar ao índice de carga e ao símbolo de velocidade. Tá? Falando um pouquinho sobre armazenamento de pneus, precisamos tomar alguns cuidados, né? E a questão do armazenamento ela vai depender muito de como você vai fazer isso na sua loja. Se for um armazenamento de curto prazo, que a gente fala de até um mês, né? Você pode fazer um empilhamento numa altura máxima de 1,20 m, tá? E fazer um rodízio desses pneus, além de fazer o FIFO, né? Que é o First In, First Out, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Né, a gente manter esse estoque girando. Eu não posso deixar ele muito tempo, porque senão, como a gente está vendo na imagem esquerda aqui, a gente vai ter um problema ali, vai deformar o pneu. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, proteger os pneus de qualquer produto à base de petróleo, qualquer produto químico que possa estar danificando, né, os componentes do pneu. Tá? E proteger da luz solar, né? Iluminação com essas lâmpadas fluorescentes, elas são também geradoras de ozônio, que também danifica o pneu. Motores elétricos, tá? Tudo isso são geradores de ozônio. E isso agride os componentes do pneu. Tá? E aqui, né, o que fazer para deixar os pneus mais bonitos, né? No mercado hoje a gente tem diversos tipos de produto para embelezamento de pneu. Como a gente não tem controle sobre isso, a gente não sabe o que estão utilizando, né? Então, qual que é a recomendação da Bridgestone? Água e sabão neutro para fazer a limpeza do pneu. Tá?
tá? Para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça amanhã com o seu pneu. Ok? E aqui retomando, né, para a gente falar um pouquinho dos 10 mandamentos do pneu, né? Calibrar os pneus, né? Como eu falei, fazer a calibragem semanalmente com o pneu a frio, né? Respeitando a orientação do fabricante do veículo. Muitas vezes essa informação, né, ela vem ali na coluna, na porta do veículo ou na tampa do combustível. Ele te dá ali a pressão que deve ser utilizada com o veículo carregado, né, só com motorista ou com passageiros e mais bagagem, né, respeitar essa informação. Na ausência dessa informação, tentar levantar qual é a carga do veículo, quando a gente trabalhar com algum veículo de carga, ver qual que é o peso incidente sobre cada pneu, consultar a tabela na Lapa, qual a pressão adequada para aquela carga específica em cima do pneu, tá? Fazer o rodízio dos pneus, né? As montadoras, nos seus manuais, muitas vezes elas colocam qual o esquema de rodízio desejado, né? Na ausência desse, tem algumas práticas comuns de rodízio, né? Por exemplo, o veículo com pneu com tração dianteira, o pneu da tração você muda ele no mesmo lado, para o eixo traseiro, tá? E os pneus traseiros estão no eixo livre e você cruza ele para a dianteira. Isso daí para você manter um desgaste uniforme dos pneus. É muito importante a gente fazer o rodízio dos pneus como uma manutenção preventiva, né? O que a gente nota também muitas vezes, a pessoa começa a ter algum tipo de desgaste irregular no pneu por alguma falta de manutenção, não fez o alinhamento ou não cuidou da calibragem, algum componente de suspensão danificado, e aí ele faz essa correção e depois ele quer que o rodízio corrija aquele desgaste irregular do pneu, e nem sempre isso é possível. Então o rodízio ele tem que ser trabalhado de maneira preventiva, tá? Evitar sobrecarga, né? Não exceder a capacidade de carga do veículo, né? Não colocar mais peso do que o veículo comporta, tá? Isso também está relacionado à calibragem dos pneus. Se a gente utilizar uma calibragem abaixo do especificado, vai ser a mesma coisa, é o efeito da sobrecarga. A pressão ela é determinada de acordo com o peso que está incidente sobre o pneu. Então, mesmo você trabalhando com uma carga padrão, se você não calibrar o pneu de acordo com essa carga, você vai ter um efeito de sobrecarga no pneu. Tá? Fazer a manutenção preventiva, né? Todo mundo aqui sabe disso, da importância, né, de a gente fazer essa manutenção preventiva, né? O que a gente recomenda? Na ausência da informação da montadora sugerindo o prazo para a realização de rodízio, para a realização do balanceamento, do alinhamento do veículo, a recomendação é que seja feito em torno de 8.000 quilômetros, tá? Para você obter o máximo de desempenho dos seus pneus, tá ok? A utilização das medidas corretas, né, aquelas indicadas pelo fabricante, tá? Se você por algum motivo desejar fazer alguma alteração, respeitar o critério do diâmetro externo, né, aqueles 3%, a gente não pode fugir disso para não estar descumprindo, não perder a garantia do produto, não perder, além de não perder a garantia do produto, também não estar descumprindo com uma regulamentação do governo, tá? Alinhar o sistema de direção, né, fazer toda a correção do sistema de direção, fazer o balanceamento, né, a troca de peças danificadas, defeituosas. Tá? Utilizar o pneu adequado para cada tipo de aplicação. Isso é mais importante para o segmento de caminhonete, né? A gente tem desenhos que a gente fala tipo HT, né? HT, a gente tem que é o Highway Terrain, a gente tem o AT que é o All Terrain. Então depende do tipo de utilização desse veículo, a gente tem que colocar o pneu adequado. Por exemplo, se a gente usar um pneu AT, esse pneu AT ele significa que ele pode ser utilizado 50% na estrada e 50% fora de estrada. Se eu tenho uma caminhonete que eu vou rodar o tempo todo na estrada, não tem por que eu colocar um pneu AT. Você não vai aproveitar os benefícios desse pneu. É um pneu que ele tende a ser mais ruidoso, né? O desgaste dele não vai ser tão uniforme quanto um pneu HT, né? Por outro lado, o pneu HT, que é um pneu já 70% para uso em estrada, se você utilizar ele num terreno fora de estrada, você vai ter problema de picotamento, você vai perder todos aqueles atributos do pneu a qual ele foi designado. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de escolher o pneu. Isso é mais importante no segmento de caminhonete. Tá? Observar periodicamente o TWI, né? Que é o Tread Wear Indicator, é indicativo de desgaste da rodagem, né? A gente tem que estar sempre atento ali para a gente não exceder. Tá? Agora, uma coisa que é importante,
o TWI, ele é o limite inferior, né? Ali você já não pode mais rodar. Mas dependendo da utilização do veículo, é importante a gente fazer a remoção um pouco antes dele chegar no TWI. Quando ele chega no TWI, a gente já está numa condição em que o pneu não pode mais ser utilizado. Então, dependendo da situação, é bom retirar ele um pouco prematuramente, com 2, 3 milímetros. Tá? Não permitir o contato do pneu com derivados de petróleo, né? Então, na hora de utilizar o material que você utiliza para lubrificar o pneu na montagem, a gente tem que tomar o cuidado de escolher um produto adequado, que não tenha nada à base de petróleo, porque isso vai agredir o pneu e você vai perder o seu pneu com isso. Então, tem que tomar cuidado com o tipo do material que você está utilizando, tá? E, por último, né, evitar aqui a direção agressiva, né? Controlar a forma de dirigir, de aceleração, frenagem, né? Aqueles cuidados normais, né, que a gente recomenda para o motorista, para ele para ele conseguir utilizar melhor o veículo dele, sistema de freio, embreagem, pneu não é diferente. Se ele tiver um estilo de direção mais agressivo, ele vai perder o pneu prematuramente, tá ok? Era isso aí, tá bom? Muito bem, as palmas para o Roberto. Antes de abrir para lá, eu já vou começar perguntando, posso? Claro. Naquela questão que você disse sobre o selo do Inmetro, inclusive os pneus importados tem que ter o selo do Inmetro? Sim, todos os pneus hoje rodando no Brasil, eles obrigatoriamente têm que ter o selo do Inmetro e, além disso, o que a gente tem que se atentar agora? Quando entrou o Programa Brasileiro de Etiquetagem, o fabricante de pneu, ele tinha um prazo até abril de 17 para vender seu estoque. Para os revendedores, o prazo expirou em abril de 2018. O que significa? Hoje, todo pneu vendido, comercializado no Brasil, obrigatoriamente ele tem que ter a etiqueta. Se é um pneu produzido anterior à data de outubro de 2016, esse pneu já não pode mais ser comercializado. Ok. Tá certo? Outra questão, você falou lá o DOT, né, que indica qual a semana que o pneu foi fabricado, o ano, aquela coisa toda. Para esclarecer, se fala muito nisso. Pneu tem prazo de validade? Sim, essa é uma questão bastante polêmica, né? Mas sim, é difícil a gente estimar qual que é o prazo que o pneu vai se deteriorar. Eu já ouvi falar em 5. 5 anos já ouvi falar em 5. É o prazo de garantia comum no mercado, tá? Mas isso é a garantia. Hoje, o que a gente fala? A partir de 10 anos da data de fabricação, a gente recomenda a substituição dos pneus. Então, a gente está estipulando um prazo como prazo de validade de 10 anos. A partir de 10 anos, a gente recomenda que o pneu seja substituído, independente da condição de utilização dele, se ele tem muita borracha ou não, se ele nunca foi utilizado. Porque a gente não tem mais como garantir como vão estar esses componentes. Porque o pneu, é normal, com o tempo, ele ir perdendo as propriedades, né? Então, depois de 10 anos, a gente não tem como mais garantir que esse pneu vai conseguir performar aí de acordo com conforme ele foi projetado. Então, o prazo, aquele caso 10 do anos. pneu que fica lá, né, como step, 10 anos depois, Tem que você substituir. trocar, substituir. Então, é bacana você colocar o step também no rodízio para você aproveitar todo o conjunto. E, claro, hoje a gente tem muito caso de veículos com pneus temporários ou de medida diferente. Aí você não tem o que fazer. Mas aqueles veículos onde a gente tem o pneu step igual, com o mesmo tamanho, é interessante fazer o rodízio para a gente aproveitar o máximo dos produtos aí. Bom, as minhas dúvidas eu esclareci. Vocês, vamos abrir então, se vocês têm dúvidas, então vamos lá. Só vou pedir, por favor, para você se apresentar, seu nome, de onde você é, por favor. Leonardo, do interior do Rio, Pneu Centro. Peraí, você está sem, né? Tô sem. Bem? A gente trabalha lá com venda de pneu e o principal motivo lá que a gente está tendo de estar nessa na Feira do Mecânico Online, né? É a pós-venda, a garantia do pneu. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre como é que a gente pode passar isso para o cliente quando o cliente vem questionar, porque é muito difícil trocar um pneu. Legal, tá bom. Bacana a sua pergunta. Como que funciona hoje com a Bridgestone, tá? A Bridgestone hoje, como eu mostrei, a gente tem 480 car centers espalhados aí pelo Brasil, né?
e grande parte deles já tem um técnico habilitado para fazer esse atendimento à garantia, né? Então, quando você tem uma reclamação do seu usuário final, a recomendação é, para ficar simples para você, a não ser que você queira fazer um intermédio, né? Para ele, entrar em contato com o 0800 do fabricante, da Bridgestone, da Pirelli, quem quer que seja. Entre em contato com o fabricante que ele vai orientar qual o ponto de venda que tem essa assistência técnica para prestar esse atendimento de garantia, tá? Normalmente é dessa forma que funciona. Tem que procurar um revendedor autorizado que possua um técnico habilitado pela empresa para fazer essa prestação de serviço. Ok? Mais alguma questão? Temos? Opa, então vamos lá. Sim. Ciro Fernandes, Brasília. Em relação à troca dos pneus, eu troco todos os pneus ou posso trocar só dois, ou da frente ou de trás? Mas também nessa questão, eu troco só da frente ou de trás? Ou todos? Bacana, Ciro. Legal essa pergunta. É importante a gente esclarecer isso. O ideal, sempre que possível, é a gente fazer a substituição dos 4 pneus, para a gente ter a condição igual. Se o usuário ele seguir as práticas de rodízio e de manutenção desde o começo da vida do pneu, fatalmente ele vai chegar na vida, no fim da vida, os 4 pneus chegarão juntos no final da vida, tá? Mas como a gente sabe que nem sempre isso é possível, se for necessário fazer a substituição de apenas 2 pneus, o ideal é que esses 2 pneus, os pneus mais novos, com mais profundidade, sejam colocados no eixo traseiro, tá? Que é o eixo que vai te dar mais estabilidade. Sempre que você for colocar o pneu novo, na troca apenas de 2 pneus, sempre no eixo traseiro, esses pneus, tá? E outra coisa importante, no mesmo eixo não devemos misturar pneus diferentes, tá? Você pode eventualmente na dianteira você ter um pneu e atrás outro modelo de pneu, mas no mesmo eixo, obrigatoriamente, você tem que ter pneus idênticos. Até porque, aquilo que eu estava falando, como tem aquela tolerância no diâmetro externo de 3%, então cada fabricante vai trabalhar com os limites. Então você pode ter um pneu mais alto que outro, e aí você vai ter algum problema de dirigibilidade, de segurança. Então, na pior das condições, no mesmo eixo, 2 pneus idênticos, tá? E os pneus novos atrás. Mas, se possível, sempre trocar os 4. Ok? Obrigado pela apresentação. Eu tenho uma questão. Naqueles 3 indicadores do Compete, considerando a questão do consumo de combustível, qual é a sua opinião se eu olhar somente aquele ponto? E outra coisa, ali tem curva, vai do melhor ao pior. Apesar de que o seu produto está, vamos dizer, entre as marcas premium, outras marcas não atingem aqueles mesmos números, porém são comercializadas no mercado regularmente. Então, qual a sua opinião sobre o lado da segurança? Qual dos indicadores eu devo estar olhando ou devem estar olhando? Legal, bacana. Então, primeiro, a questão da eficiência energética, né? É bastante importante a gente estar observando isso, como a gente faz com o eletrodoméstico na nossa casa, né? Falando dos 3 indicadores, né? Se eu, como usuário, eu ia fazer uma mescla, né? Eu não posso, em detrimento de qualquer outro quesito, né, eu escolher apenas, por exemplo, a resistência ao rolamento, que é a parte de consumo de combustível. Porque aí eu estou olhando o meu bolso, mas eu não estou olhando a minha segurança, né, que é a questão da aderência no molhado. Tá? O que para mim, seria o último caso, na escala de 1 a 3, o que eu deixaria por último seria a questão de ressonância. Tá? Mas a questão tanto de dirigibilidade no molhado como consumo de combustível, eu acho que a gente tem que fazer um balanço, né? E a gente sabe que tem produtos também, produtos importados, né, circulando no Brasil. Uma coisa que esse programa garante é que nenhum pneu que atinja pelo menos o mínimo, né, ele não pode estar rodando no Brasil.
Então, todos os pneus que estão recebendo selo, que estão sendo comercializados atualmente no Brasil, eles têm que pelo menos ter atingido o target mínimo em qualquer um dos 3 quesitos. Por isso que, eu não sei se alguns de vocês notaram, mas inclusive pneus de fabricantes grandes, alguns modelos, eles saíram de linha. Porque eram pneus que tinham performances extraordinárias aí com relação à quilometragem e tudo mais, mas isso inviabilizava, ele não se tornava um pneu que estava enquadrado dentro desse programa de etiquetagem. Então esse pneu precisou ser removido do mercado, tá? Então, no âmbito geral, esse programa de etiquetagem ele veio para a questão de segurança, visando segurança e questão ambiental, tá ok? Muito bem, quero agradecer então ao Roberto Ayala, ele que é da Bridgestone, fez então essa palestra hoje para vocês, que eu tenho certeza que foi muito importante, muito esclarecedora. As palmas para o Roberto. Obrigado.